Sejam bem-vindos, amigos e amigas do PopFan, mais um momento especialíssimo com o retorno do PopFan em entrevista. E olha, com um bate-papo hoje para lá de especial, porque se vivemos um momento onde os podcasts transformam-se na nova versão dos rádios, por assim dizer, nós temos aqui hoje uma dupla integrante de um projeto sensacional que fazemos questão de divulgar e apoiarmos aqui dentro do nosso espaço. Eu falo da Companhia Radiofônica. Então, sem mais delongas, eu gostaria de dar as boas-vindas a Valesca e Arthur Guimarães. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Fala, Bedigar, tudo bom? Obrigada. Olá Obrigada a pelo todos que convite. estão ouvindo. Vendo e ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, um vendo e prazer estar aqui ouvindo com qualquer vocês. momento, qualquer horário. É uma grande satisfação para nós recebermos os ilustres amigos aqui. E antes da gente entrar no fabuloso projeto que vocês desenvolveram, eu gostaria que contassem um pouquinho da história da Companhia Radiofônica, que foi um projeto que, inclusive, tivemos consciência através de um grande amigo em comum que nós temos. E olha, já confesso que nós aqui do PopFan estamos apaixonados e depois vai ter um puxão de orelha para vocês aqui ao vivo. Bom, primeiramente, nosso amigo em comum, um abraço para o Manuel, beijo naquela careca bonita dele. Bom, começa você a contar a radiofônica, que você está mais tempo que eu na radiofônica. Eu sou mais antiga na radiofônica do que o Arthur. Bom, a Companhia Radiofônica começou em 1989, na verdade começou antes. Começou em 87 com um grupo amador de jovens que queriam experimentar o teatro. Em 87, o Flávio Dias, que é o pai do Arthur, que é o meu companheiro, ele é natural de Mogi das Cruzes e ele morava em São Paulo e vinha todo final de semana para Mogi para dirigir esse grupo. Ele deu toda a primeira formação, né, de interpretação, algumas noções de dramaturgia. E esse grupo, então, ficou 2 anos estudando, né, artes cênicas com o Flávio Dias. E depois, em 89, para culminar esse curso, digamos, eles montaram uma peça chamada Rádio Marabá ZY9. Na ocasião, o Flávio escreveu o texto, dirigiu o elenco e eu fiz a cenografia. O Luiz Mármora, que era um ator amador da companhia na época, hoje em dia ele é um profissional conceituado, de grande atuação no Brasil inteiro. Renomado. Renomado. Ele era um estudante da Companhia Radiofônica e ele fez os figurinos. Então, em 89, o Flávio prestou essa homenagem à Rádio Marabá, que era uma rádio que ele frequentava quando era criança. Num dos prédios mais antigos não digo nem tanto, um prédio da década de 60, né, daqui de Mogi, porque a cidade é muito antiga, quase tão antiga quanto a capital. Uma cidade fundada por bandeirantes, inclusive, Mogi das Cruzes. Tem poucos prédios ainda históricos, porque a especulação imobiliária praticamente acabou com o patrimônio. A maioria derrubou os prédios antigos. Eles tiravam os telhados para infiltrar a água no pau a pique e tudo abaixo, né? Bota a mão na cabeça. Mas voltando à questão da rádio, essa Rádio Marabá era uma rádio que tinha uma programação como eram as rádios antigamente, que era tudo ao vivo, tinha programas para todas as faixas etárias, tinha música, né? Tinha os cantores. Jornal, né? Jornal, tinha de tudo, né? E o Flávio, que era jovenzinho nessa ocasião, atualmente ele está com 70, né? Tá velho. Quase velho, daqui a pouco ele está lá. Ele frequentava a rádio e prestou essa homenagem, né? Criou esse texto, Rádio Marabá ZY9, que tratava de um dia na programação da rádio, que era um sábado de aleluia. E abordava uma série de questões, falava comerciais da época, programas de cantores, programa infantil, e abordava na contra-argumentação questões assim afetivas, abordava bastante o racismo que existia muito forte na época, porque existiam 2 bailes de sábado de aleluia e num deles os negros não entravam. Então ele abordava essa questão. Abordava enchentes que tinham acontecido na época, que
praticamente destruíram a cidade. Ou seja, Rádio Marabás YN9 deu origem à Companhia Radiofônica, que atualmente é de teatro e outras coisas, porque nós avançamos para eventos, para dança, Festival, música, cinema. festivais, vídeo. Então, E radionovela. As outras coisas englobam muitas outras coisas, né? E essa é a história, então, da Companhia Radiofônica, que começou como um grupo amador, que se reunia num clube, e foi se profissionalizando ao longo do tempo. Alguns atores... um único ator continua, que é o Silvio. O Silvio de Souza é um ator que é cofundador da companhia, que continua até hoje. E muitos acabaram seguindo carreira, né? O Luiz Mármora, a Marta Dantas, a Dirce, a Ângela. Outros não, outros acabaram indo para outras áreas, mas alguns... Mas sentem paixão ainda hoje. Tá? A gente fez uma mostra há 2 anos e alunos antigos... 30 anos da companhia, 30 anos da né? Os 30 anos da companhia, a gente fez um festival, uma mostra com 3 peças. 4, Macieira. 4 peças. Não, porque a Macieira a gente fez circulação em escola. Mas aqui a gente fez um fim de semana com 3 peças seguidas, assim. No Centro Cultural de Mogi. Uma atrás da outra. Uma no sexta e 2 no sábado. Mas nesses 3 dias vieram atores antigos da Radiofônica, ex-alunos, tal. E o pessoal, assim, curtindo pra caramba, veio cumprimentar, abraçar. Foi bem legal a experiência. Foi inclusive, para mim, foi bem bacana, porque eu interpretei um papel numa peça que era de um outro ator da Radiofônica. E ele me viu no palco e falou: caramba, olha só ele ali, eu vi ele desse tamaninho. Não, os atores antigos da Radiofônica conheceram o Arthur na minha barriga. Porque o Arthur o Arthur tem 28, a companhia tem 32. Então, o Arthur nasceu na Companhia Radiofônica, ele nasceu com o pé no palco. Olha, que bacana. E eu já vou até aproveitar essa deixa de ambos para comentar isso, porque a veia familiar da Companhia Radiofônica está presente, vocês mesmos estão contando de uma forma muito rica até para quem nos acompanha. E é muito importante a gente deixar claro que essa preocupação com futuras gerações se mantém através desses projetos, como o Arthur mesmo mencionou, com visitas e peças encaminhadas para cunho cultural dentro das escolas. Então, Arthur, sua mãe apresentou muito bem a história da Companhia Radiofônica, e depois eu vou voltar nesse ponto, mas eu gostaria que você mencionasse, já que, como ela acabou de contar, você é fruto de toda essa união da conjunção da Companhia Radiofônica, qual é, pelo teu olhar, a importância que esses tipos de trabalhos culturais têm junto ao público que está entrando numa nova formação, por assim dizer, num novo momento? Olha, uma coisa que eu posso dizer com toda a certeza é que, assim, a cultura, a educação começa em casa. Então, assim, eu consegui ter muito disso convivendo com meus pais, porque, assim, eles sendo artistas, sendo atores e tudo mais, eles trabalhavam muito no fundo do quintal, ensaiando com a galera. Quando não tinha o espaço da Radiofônica, ensaiava em casa, produzia em casa. Quando criança, eu ajudava, Arthur, desenha tal coisa nesse cenário aqui, para dar uma cara de criança. Eu lá e fazia, participava desde... Eu era bebê de colo, minha mãe falou que a primeira participação minha, eu entrei com um casal de atores no colo, assim, ó. Era bebê de verdade, era eu. Olha. Eu acho que, assim, esse lance de você ter essa noção de mundo, de experiência que a arte te dá, porque a arte é você observar o mundo, né? Você copiar o mundo para o seu trabalho ali e mostrar para as pessoas. Olha, realmente, isso aí existe. Então, essa vivência que eu tive na Radiofônica, que é uma companhia de teatro, de artes no geral, deu essa visão de mundo muito maior, assim, do que acho que outras profissões poderiam dar, porque você geralmente foca numa coisa só, né? Você é para a indústria, você foca naquela única coisa, outra pessoa foca em outra. Agora, uma frase que um pai de uma amiga minha me disse para os meus pais uma vez, que é a frase de um outro ator que você vai lembrar, que eu não lembro de cabeça, mas chegando para esse ator numa entrevista e falaram: se você não fosse ator, o que você seria? Eu seria ator. Porque ator eu posso ser mecânico, eu posso ser médico, eu posso ser terapeuta, eu posso ser operário, enfim.
você é tudo. Então, assim, o trabalho de arte é um trabalho de pura observação do mundo. Você observa e você copia, coloca no papel, coloca na rádio, coloca no filme. E eu acho que a melhor coisa, assim, desse mundo, dessa vivência, é essa perspectiva de mundo, que você vai vendo que você é desse tamanicozinho, assim, aí o mundo é desse. Olha, é bacana você poder contar isso e deixar isso bem claro para a audiência, porque cada vez mais os podcasts resgatam. Eu lembro ainda da minha tenra infância, não vou citar aqui, mas já tenho alguns cabelos brancos, enfim, deixa para lá. Mas na minha infância, na minha adolescência, tá aí, dona Valesca, que há de concordar comigo, carioca como sou, que Da Gema. companhia radiofônica, que também tem parte fluminense, a gente já vai entrar nisso logo na sequência. As famosas radionovelas, aqui no Rio de Janeiro era muito famoso programa de rádio do Antônio Carlos. A gente tinha as dramatizações pelo Você Decide, todos os dias, finais de semana, e que ajudaram a impulsionar outros grandes nomes da dublagem, que hoje tem Duda Espinosa e diversos outros atores reconhecidos aí do público geek, mas que tiveram os seus primeiros passos em radionovelas. Dito isso, dona Valesca, a parte fluminense da companhia radiofônica, qual foi o impacto cultural que causou dentro dos bastidores do projeto, já que, assim, por dizer, existe uma rivalidade entre dubladores cariocas e paulistas, sadiamente falando, por favor. Fala real, fala real. Não, Olha, eu fala. nunca caí numa poça, para começar, né? Eu sempre caí em poça. Sabe uma coisa que eu observei? Eventualmente, eu tive certa resistência para entrar no mercado de narração por causa do sotaque. Meu sotaque está muito suave, porque eu já estou em São Paulo desde 83. Eu era casada, né, com uma pessoa no Rio de Janeiro, me separei em 83 e vim morar em São Paulo, capital. E aí o sotaque naturalmente vai esvaziando, né? O sotaque das minhas filhas. As minhas filhas têm o sotaque mais forte, né? Minha mãe. Meu pai era um carioca bairrista, sim, daqueles roxos, bairrista roxo, Botafoguense. Né? Botafoguense. Ele falava, os paulistas que não me ouçam, que paulista ia para o aeroporto para dar milho para avião. Meu pai está no céu, por isso que ninguém xinga meu pai, não, porque ele já está no céu, está descansando, mas ele era muito bairrista, sabe? Ele conhecia a história do Rio de Janeiro, do Brasil colônia até anteontem. Ele era assim, estudioso da história do Rio de Janeiro, roxo. Lia muito. Lia muito, a coleção dele está lá no Rio de Janeiro, esperando, né, para eu herdar. Qualquer dia eu vou pegar aquela coleção toda na biblioteca. Mas, assim, essa rivalidade é uma rivalidade que eu acho que ela tem que se diluir, porque essa troca cultural é uma troca rica. A nossa bendita Rede Globo colocou sotaque carioquês em árabe, em japonês. Outro dia eu estava vendo que aquela atriz Giovanna Antonelli fez papel de árabe, de japonês, eu não sei mais das contas. Em vez de pegar um ator, né, com características, com biotipo, características físicas dessa etnia, só falta dar um John Johnson e pintar um branco de negro para fazer papel. Um blackface. Né? Só está faltando isso. Mas essa rivalidade tem que ser realmente diluída. O Brasil tem culturas maravilhosas, inclusive nós tínhamos no repertório, nunca mais montamos, uma peça chamada O Sertanejo, que falava sobre o homem do interior, desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul. Então, a gente resgatava lendas do Neirinho, do Pastoreio, cantava músicas rio-grandenses, cantava shot, cantava chachado, falava algumas cenas com sotaque do caipira, causos, mineiro, caos mineiro, caos do interior de São Paulo. É um país riquíssimo, né? Mas é que nem a faculdade. O Brasil, você pensa, São Paulo, Rio de Janeiro, faculdade, medicina e educação física. É tipo isso. O Brasil é um país muito preconceituoso. Muito. Muito preconceituoso. É uma tristeza isso. E
E eu acho que um dos papéis da arte, né, seria justamente isso. Expor isso, né? Inclusive, a gente faz isso no podcast. Tentar mudar o mundo, tentar... Eu acho que o papel do artista, além de entreter, é realmente educar. Você mencionou numa pergunta atrás a questão da educação. Nós trabalhamos muito com educação corporativa, educação no poder público, educação em escola. O Arthur estudou em colégios nos quais eu trocava a bolsa dele por espetáculos. Então, a escola me pedia, faça um espetáculo sobre harmonia na sala de aula. Aí eu criava um espetáculo divertido, dinâmico, com uma linguagem adaptada àquela faixa etária. Além das adaptações de vestibular também. Fizemos algumas adaptações de textos curriculares do vestibular, trabalhamos muito com o poder público, desenvolvendo projetos para periferias, para mulheres de periferia, para populações vulneráveis. Projetos que falam sobre a família e tipo, a união da família, não a família a patriarcal, como a gente conhece, a família no geral. Pai, mãe, duas mães, dois pais, a família, como ela funciona. Trabalhamos com o poder corporativo, com o universo corporativo. Muitas empresas contratavam para a CIPAT, aquela Semana Interna de Prevenção do Acidente de Trabalho. Fizemos várias CIPATs. Então, a nossa atuação foi realmente muito rica, porque além de escola, poder público, né, prefeituras, e o universo corporativo, nós desenvolvemos pesquisas de linguagem. A gente trabalha com a escola Grotowski, né, de teatro físico. Desenvolvemos uma linha muito interessante para amplos espaços, porque Mogi das Cruzes tem poucos teatros, agora tem até mais, né? Mas quando a companhia começou, tinha um único teatro na cidade, então nós desenvolvemos uma linguagem de gravar uma trilha, uma narrativa que expõe o tema, mixada com trilha sonora, efeitos sonoros, efeitos, música, e os atores faziam uma pantomima com objetos gigantes, em que, por exemplo, o peão da fábrica podia receber informações lúdicas sobre segurança do trabalho, por exemplo, numa plateia de 500 homens que estava lá, o cara estava lá na última fila, o peão 500, né? Porque agora me fugiu o número original de 500, quinquecentésimo, sei lá, não vou me lembrar desse número agora. Ele podia ver o cara com uma chave de fenda deste tamanho, com uma caixa de som que jogava narrativa engraçada, lúdica, colorida, lá para o finalzão. Então, nós fomos desenvolvendo linguagens, trabalhamos em ambientes também, fizemos teatro de câmara, né? A nossa adaptação do de rua. A nossa adaptação do Macunaíma, do Mário de Andrade, é feita com objetos. Então, por exemplo, um personagem, de repente, uma das personagens, que é uma índia guerreira amazona, Si, é uma lança de índio, de madeira, que a gente achou no brechó. Uma borduna. Então, uma borduna de índio é um personagem. A mãe do Macunaíma é aquela cesta para peneirar tapioca, é isso, né? Então, cada objeto é um objeto cultural, de acordo com a história, objeto, seja indígena. O italiano que rouba o objeto do Macunaíma é um chapéu branco de fedora. Então, cada objeto você monta, coloca e você já vira o personagem, não é outra coisa. E o texto do Macunaíma foi gravado com vozes, né? O texto, com barulhos da floresta, barulhos da cidade, buzina, porque o Macunaíma sai da floresta e vai para a cidade, né? Para São Paulo. Então, o Arthur, eu e uma outra atriz manipulamos os objetos, a gente coloca na cabeça ou simplesmente mexe o objeto, e a plateia vai escutando um audiolivro, vendo um espetáculo em que o Macunaíma é um boneco de pano. Sabe essas bruxas de pano que as avós faziam para as crianças antigamente? O Macunaíma é uma bruxa de pano, né? Começa branco, começa preto, termina branco, né? O único personagem assim com forma humana no nosso Macunaíma é um boneco de pano. O resto todo são objetos, né? Ou um objeto realmente que tem uma utilidade certa, ou então um vestuário. Já que uma hora ela faz o curupira, ela coloca um cocar, e daí ela muda a postura e quando ela faz uma cachoeira, ela coloca uma coroa de conchas na cabeça. Então, o espetáculo ficou muito bonito. Isso se chama
pesquisa de linguagem. Você desenvolve uma linguagem nova para Passar conhecimento lúdico. impactar o público, né? Com uma leitura nova, né? Arrojada. Até porque as pessoas têm muito esse lance de, eu vou no teatro, são as pessoas falando no palco. Tem tanta coisa no teatro, tanta linguagem, as pessoas ficam, às vezes, nossa, mas é isso? Caramba! Uma vez a gente foi ver uma peça em São Paulo que o cenário se mexia, o cenário rodava no meio do palco. Mãe, olha, cala a boca, mãe! Nós temos um espetáculo no repertório que eu espero que um dia a gente consiga montar, que é o Baú Ritano, que é um espetáculo com poemas do Garcia Lorca. Olha, modéstia à parte, o diretor do Instituto Cervantes em São Paulo e o adido cultural do Consulado de São Paulo, do Consulado Espanhol de São Paulo, elogiaram muito o espetáculo. É um espetáculo também em que objetos, né, que são tirados de um baú vão oferecendo uma leitura mais clara para um poema do Garcia Lorca, que é uma linguagem, às não vezes, é da muito nossa hermética. geração, né? Pessoas da minha geração não conseguem ler isso e... Para começar, que a poesia é uma coisa hermética, né? Você tem que ler, fazer uma interpretação muito subjetiva. E para você levar esse universo para o palco, você precisa de um imediatismo, você precisa oferecer ferramentas para a plateia ter uma leitura mais clara do que o poema está dizendo. E olha, é um espetáculo que nós levamos para o Festival de Curitiba. A curadora da Casa Hoffman, lá em Curitiba, modéstia às favas, me disse que foi o espetáculo mais bonito da Casa Hoffman, foi o nosso Baú Ritano. Então, a gente atira para tudo quanto é lado. Somos franco-atiradores da arte. O mais impressionante é que, como vocês mesmos relatam, existe uma paixão, uma vocação, um envolvimento, mas ainda assim a preocupação e profissionalismo naquilo que é apresentado. Não é apenas o produto pelo produto, é como nós estamos conversando, por mais lúdico que uma peça teatral que fale de um parafuso que precisa ser bem apertado, porque lá no final da linha de produção aquele produto precisa ser entregue de forma conjunta e concisa. Sem acidente. Sim. E cada pessoa precisa entender a sua importância nesse processo todo. Isso é muito importante. Não é apenas um produto vendável, mas é um produto que informa, causa reflexão e, como a senhora mesmo mencionou, a questão da arte da poesia. Poesia sempre é subjetividade, é o que você entende, como você se sente naquele momento, e nos causa reflexões, às vezes, por anos a seguir, às vezes não naquele próprio momento em particular onde aquela mensagem nos é passada, mas principalmente posterior a isso. E isso me traz já para falar do Cordeiro de Leão, que é o mais recente trabalho da Companhia Radiofônica em formato de podcast, onde vocês abordam cultura, história, também importâncias de heranças linguísticas. Eu gostaria que você, Arthur, começasse então a descrevendo para a gente como, de que maneira o Cordeiro de Leão pintou na mesa da Companhia Radiofônica e vocês decidiram, olha, esse é o nosso projeto que a gente precisa apresentar ao público. Bom, a primeira vez que o Cordeiro de Leão pintou na minha vida foi num sonho. Eu tinha 16 anos e eu tive o seguinte sonho. Eu abri o olho assim, era de noite, eu estava numa clareira, era um campinado assim, árvores ao longe, eu olho para trás, tem um casarão, que é o da história. Um casarão assim velho, abandonado e tal. E eu olho para trás, tem um homem negro com roupa simples, velho, e tem 3 leões brancos com ele. Aí eu acordo, eu falo, o que foi isso? Aí eu anotei, porque foi muito real, foi muito vívido essa imagem na minha cabeça, e anotei lá e ficou. Anotei só esse sonho, só esse pedacinho. Passaram-se 3 anos, e eu estava trabalhando em São Paulo com meu pai já, no estúdio de dublagem, eu não dublava ainda, eu era só técnico, tradutor, etc. E aí o lance da época é que, assim, a gente mora em Mogi das Cruzes e o estúdio fica na Lapa, em São Paulo. Sim.
E para ir até a Lapa, a gente pega o trem. E na época tinha baldeação, você levava tipo 1h40 até chegar a Lapa. Hoje em dia você leva 1 hora só. Uhum. Aí eu ficava muito tempo no trem, praticamente 3 horas por dia de trem, e daí ficava, nossa, que saco, só ouvir música às vezes enjoa, fazer palavra cruzada às vezes também enjoa. Aí pensei, vou criar alguma coisa, né? Passar o tempo assim, fritando o cérebro. Aí nessas eu achei um caderno com anotação desse sonho. Eu falei, caraca, mano, eu lembrei, na hora lembrei assim, fresco, o sonho na cabeça. Falei, caraca, acho que isso dava uma boa história de terror, alguma coisa assim, não sei. Comecei a escrever. Peguei um caderno velho de colégio que eu não usava mais, né? Tava formado. Tirei a parte de matéria e comecei a escrever lá. Aí, todo dia, eu chegava em casa e eu pegava um pedaço da história. Minha mãe estava indo dormir, eu chegava geralmente umas 10 da noite, 9. Aí eu sentava na cama que ela estava deitada e já falava, mãe, tô escrevendo uma história, se liga. Aí eu lia um pedaço, ela, tá bacana, tá interessante, continua. Aí eu passei uns 2 meses escrevendo. Assim, eu não escrevia todo dia, às vezes Uhum. não vinha, né? Às vezes era difícil ver alguma coisa, alguma ideia para continuar. Mas daí todo dia acho que eu escrevia, eu chegava, contava para ela um pedaço. Aí tinha vezes que ela falava, nossa senhora, como é que eu vou dormir agora? Mas daí o que aconteceu? Eu acabei de escrever a história, li inteiro para minha mãe, ela curtiu a história, é uma história original de cabeça, assim, não, é, obviamente tem suas referências de coisas da vida, né? Mas a história original. E aí a gente sentou e falou, vamos agora limpar, vamos passar o pente fino, vamos escrever bonitinho, porque a ideia original, eu queria fazer um livro, queria escrever Sim. um livro de texto corrido. Aí minha mãe me deu uma ideia de um livro que ela tinha na infância do Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, o Crusoe, como alguns É. falam. Mas daí esse livro que ela tinha era um livro de texto corrido, né, de prosa, e você virava ele ao contrário, que nem um mangá, e era a mesma história em quadrinho. Caraca. Eu falei, pô, meu, então, eu achei muito demais essa proposta. É a mesma história, só que assim, você lendo, você imagina tudo, e você em história em quadrinho, você tem auxílio visual. Você, então é assim que o cara é mesmo, tipo, na sua cabeça, na cabeça do autor, sei lá. Aí a gente começou a mexer no texto e tal, e morreu de novo. Outros trabalhos vieram, o que paga o leite das crianças é mais importante nessas A horas. ração dos gatos, criança não tem mais. Ainda bem. Mas daí ficou parado esse projeto de novo. Aí passou mais uns bons anos, uns 5 anos talvez, até mais. E a gente conheceu uma produtora que falou assim: passa todos os projetos de vocês que eu vou tentar vender, vou arranjar uma patrocínio, não sei o quê, nananã. Aí minha mãe falou: por que você não pega o Rancho Antonieta, que era o nome antigo da história, e a gente vê se ela consegue arranjar algum produtor para fazer filme? Falei, demorou. A gente foi, fez a sinopse, fez release e tudo mais, né? E aí a mulher sumiu e já era. Morreu, ela sumiu, morreu no trabalho. Tá bom, né? Aí a vida que segue, eu tava trabalhando na dublagem, minha mãe cuidando da radiofônica também, e a gente fazendo festival e Profac e tudo mais. Veio a pandemia. Na hora que bateu a pandemia, tipo, chegou março e falaram assim, ninguém mais pega trem, todo mundo vai parar, não sei o quê. O meu trabalho de dublagem morreu, Aham. sumiu tudo praticamente, fui esquecido. E os nossos trabalhos de teatro também foram obrigados a parar. A gente conseguiu, por sorte, mudar para cinema, que deu para fazer tudo em casa, postar na internet e tal. Mas daí Nós ganhamos 3 ganhamos 3 editais editais para para fazer fazer vídeo. para fazer cinema. E só que assim, nesse tempo que a gente ficou muito parado, que tipo, a Uhum. gente obrigatoriamente não tinha o que fazer e tinha que ficar parado, um amigo meu, que é o Chico, ele falou, cara, vocês tinham que investir em audionovel, que eu tenho escutado, é muito legal, não sei o quê. Daí ele me mostrou a audionovel. Eu falei, isso é uma radionovela. Interessante e tal. E ele me mostrou alguns modelos, assim, na época estava começando, o podcast já estava em alta, tipo, o lance das entrevistas e tudo mais, assim, mas o podcast de entretenimento, que é a radionovela, né? Uhum. A classificação certa, a nomenclatura certa, tava começando ainda. Hoje em dia tem mais canais que fazem, mas assim, tava começando. Ele falou, cara, vocês têm que fazer, porque o Chico já tinha visto algum trabalho nosso de áudio descritivo, coisa assim. Então ele falou, meu, vocês têm que fazer, tem que fazer. Aí eu falei pra minha mãe, pô, vamos fazer alguma radionovela, alguma coisa assim. Pega o Rancho Antonieta então, vamos fazer. Aí tá bom, a gente sentou, lemos, a gente começou do zero, escrevemos todos assim, já no formato de episódio. Eu já queria ter colocado outras coisas na história, alguns detalhes que o pessoal vai ouvindo, vai entendendo o que é.
criamos personagens novos. Minha mãe ajudou muito no contexto histórico, na fala, dialeto, tudo mais assim. E a história ficou como ficou, e sinceramente, eu acho que é um dos melhores trabalhos de roteiro que a gente já fez junto. Como você já falou antes, assim, da explicação, tem muito contexto histórico, então, assim, aborda racismo, aborda escravidão, A situação da mulher a situação da na época. mulher também, como os estrangeiros da época vieram e, assim, abusaram muito do país e das pessoas, dos negros, etc. E fora isso, é um próprio estudo sobre o medo. Isso, não o medo que a gente vê na maioria dos filmes de hoje em dia, que é tipo jump scare, e o monstro, e o palhaço assassino. Não, cara, é o medo da realidade. São medos, assim, que estão aí no dia a dia. Que, como a gente até falou outro dia, coisas que ainda estão aí. Tipo, não acabou, ainda está aí. O machismo perpetua, o poder do branco perpetua pra caramba. Os negros ainda sofrem muito E o preconceito e violência, poder do dinheiro, poder do né? dinheiro, capitalismo, putz, então, assim, tudo isso é abordado na história, além de um outro fato que eu gosto muito de trabalhar particularmente, que é o animal dentro do homem. No aspecto de sociedade que a gente vive, que a gente é obrigado a viver, a gente é obrigado a ser comportadinho, a gente não pode fazer nada violento, tem todo mundo que se concordar e viver bem, mas na prática isso não funciona, porque as pessoas se odeiam. E aí você obriga a pessoa a ficar com aquele bicho dentro dela, ela não pode se extravasar nunca. O que acontece? Uma hora esse bicho estoura, faz merda, aí já era. Então, um dos aspectos que a gente trabalha também na série é esse lance de você ter que segurar esse bicho dentro de você o tempo todo. Olha, eu acho que para quem não pescou, no momento que nós estamos gravando este diálogo, o primeiro episódio já está disponível. Tudo isso que você mencionou, Arthur, já é fácil de se sentir dentro do primeiro episódio, porque a ambientação ela é perfeita. A história está situada no Rio de Janeiro, não, no tempo em que Minas ainda Gerais. existiam exatamente as cortes. É muito importante porque é um trecho da história que dificilmente é mencionado fora dos livros de história, com adaptações, seja audiovisuais ou até, por que não, auditivas, através de radionovela, como vocês estão fazendo. Mas agora a minha pergunta para a dona Valesca. Valesca, não dona. Não sou dona de nada. Eu, infelizmente, não tenho nada. Não sou dona nem de carrinho de mão. Não, mas quer ver como é que eu vou justificar? Dona de um talento ímpar. Agora já era. Agora vai ser dono o tempo todo. Acabou, então não há mais o que se discutir. Acabou. Mas, para você, então, perdão, qual foi o aspecto mais desafiador no momento de adaptar e levar esta ideia adiante? Olha, desafiador. Eu não sei se houve um grande assim, desafio. Houve um esforço de pesquisa. Talvez o desafio tenha sido o desafio com a minha memória, pelo seguinte: eu morei em Minas Gerais durante grande parte da minha infância. Então, eu resgatei os cenários, resgatei. Como eu falei, o meu pai era um grande estudioso da história, não só do Rio de Janeiro, como do Brasil também. Sim. E eu acabei sendo um entusiasta da história do Brasil. Aliás, eu sou inscrita no canal do Eduardo Bueno, que é o jornalista Peninha, né? Que tem um programa sobre a história do Brasil que é maravilhoso. Eu ouço sempre. Então, a memória me trouxe cenários, me trouxe ambientes internos para descrever uma louça, descrever o interior de uma casa, de um casarão colonial, de fazenda. Espera que alguns detalhes, você falou da louça, a louça que é descrita em alguma das cenas, é exatamente a louça da mãe dela. Pra mim, essa louça eu já vi.
Uma porcelana inglesa estampada de azul. Mas, assim, como eu morei em Minas muito tempo e a gente sempre viajava, conhecia fazendas naquelas cidades históricas, eu fiz uma pesquisa bastante intensa com relação, assim, ao tempo de viagem que levaria de mula, Uhum. o trajeto do caminho de ferro, desde a cidade de Três Corações, que realmente nessa época era recém-fundada, até a Escola de Medicina, que ficava no Rio de Janeiro, que também era uma escola de medicina que foi fundada também há pouco tempo. Então, o desafio foi mergulhar mais na pesquisa histórica, Uhum. geográfica, detalhes, lembrar que o isqueiro era uma binga feita com a ponta de chifre de boi. Olha. Na minha casa tinha, né? Meu pai tinha uma binga, que era um pedaço de chifre de boi com uma pedra de sílex, né? Que você batia ali, tirava uma faísca e pegava fogo num pedaço de pano, de estopa que tinha ali dentro. Então, o desafio foi esse, foi mergulhar mais na pesquisa, né, de figurino, para descrever, para que o ouvinte mergulhasse mesmo, tivesse cada detalhe de um chão corroído, de um braseiro de panela de ferro que está num canto de um porão. Então, o desafio foi recriar de maneira auditiva. Uhum. Eu sou cenógrafa, então o cenário que eu comporia para um filme, eu compus em palavras. Uhum. O desafio foi esse. Essa ambientação, na verdade, toda particular, exigiu essa pesquisa, esse envolvimento, e até como o Arthur contou, uma pequena trapaça, já que a textura, a consistência de certos itens, você possui dentro de casa. Então, tá aí a dica, né, para vocês verem como são as coisas. De vez em quando a gente pega no detalhe. Eu queria muito, muito agradecer a vocês pelo diálogo, que foi extremamente enriquecedor, extremamente aprazivo de se fazer e também necessário, porque é um trabalho que conta muito sobre a herança cultural do nosso país e que, por muitas vezes, não é trazida à tona. Tem Antes um de nós detalhe, inclusive, a gente encerrarmos, tá falando disso agora há pouco, sim, é só um adendo. A gente está falando sobre a história do Brasil que é contada, né? Eu lembro que quando eu era aluno, o Brasil Colônia era contado, tipo, bonitinho e tal, e, tipo, hoje em dia, quando você estuda por conta, não era horrível! Em questão dos maus tratos, do que os portugueses fizeram com a gente, aqui, com o Brasil, né? A gente não é brasileiro, descendente. Mas, assim, todos os maus tratos, o abuso, os roubos, o que fizeram com os povos indígenas, com os negros, então, tipo assim, isso não é contado. A nossa história não é contada. A nossa história é contada de uma forma mais detalhada do que é contada nas escolas, por exemplo. É um ponto a se observar. E eu só deixo uma pergunta aqui para quem nos vê ou nos ouve, que imaginem como seria diferente, de repente, se fôssemos colonizados por holandeses, japoneses ou outros povos, né? Mas, enfim, quis a história que fosse da maneira que foi. Meus É. amigos, para a gente encerrar, temos o costume aqui, pelo PopFan, sempre de realizarmos um pequeno jogo de perguntas e respostas. Então, eu farei uma pergunta, cada um de vocês responda de maneira mais honesta com a primeira coisa que vier-lhes à mente. Então, vamos lá. Se vocês pudessem escolher uma grande obra da literatura para adaptar para uma radionovela logo na sequência do Cordeiro de Leão, qual seria e por quê? Olha, no momento, eu estou terminando de ler o Dom Quixote. Eu sei que é muito difícil, né? Eu estou lendo o Dom Quixote na íntegra, são 700 páginas. Eu sempre tinha lido resumos, adaptações, e eu estou me divertindo um absurdo lendo Dom Quixote. Eu sei que é difícil, mas foi a primeira coisa que me veio à cabeça, porque eu estou lendo no momento, estou no finalzinho da segunda parte do Dom Quixote, e o Sancho Panza é uma figura.
Ele fala através de ditados populares. Então, assim, do filho de peixe, peixinho casa de ferreiro, espeto de pau. Ele emenda um ditado no outro. Às vezes, você lê 3 páginas, o Sancho Panza está lá injetando ditados. É muito engraçado. O livro é divertidíssimo, tem pedaços que você tem vontade de chorar de pena do Dom Quixote, que aquele homem sofre. Então, o que me veio à cabeça foi isso. Eu sei que adaptar isso para radionovela ia ficar um barato. mas é assim uma obra de peso. É uma radionovela para 50 episódios. Mas eu vou pensar no caso. Boa. Olha, enquanto ela falava, eu estava pensando em alguns livros que eu já li. Eu tenho mais costume de ler história em quadrinho hoje em dia do que livro. Mas pensando nos livros que eu já li, pensei em alguns. Um que eu acho que daria uma radionovela bem interessante seria Assassinato no Expresso do Oriente. Acho que seria... Adaptado para cinema já foi muito bacana. Já foi adaptado mais de uma vez. A anterior. A última eu não vi, dizem que não A última é ruim, eu assisti metade e não consegui ver. Não, a primeira versão eu assisti, é muito a francesa, boa. né? Então, já tem adaptação para o cinema, mas assim, eu acho que para uma audionovel, putz, você fecha o olho e escutar tipo, o barulho do trem o tempo todo, aquele barulho dos trilhos abafados na sua orelha e os diálogos rolando, enquanto a narradora fala, então eles viram lá o corpo esfaqueado. Você fica... Acho que ficaria interessante, um universo bacana para a rádio. Agatha Christie é sempre bom. Gostei das escolhas, ambas de extrema erudição, mas ao mesmo tempo muito enriquecedora para a memória auditiva e também instigativa para os ouvintes. Tá aí, então eu deixo para vocês agora tirarem no par ou ímpar qual das duas sai primeiro da adaptação. O podcast, né, eu até mencionei logo no início do nosso diálogo, o podcast hoje se transformou na nova versão do rádio. Né? As informações, a forma que você tem de chegar ao seu ouvinte, à sua audiência hoje é muito mais ágil. Se vocês pudessem escolher manter-se em apenas uma plataforma. É difícil mesmo e vamos dizer assim, um pouco maldosa essa pergunta, mas vocês gostariam de manter-se em qual plataforma? Nos podcasts ou em rádio? Olha, plataforma, seja a plataforma onde a gente posta ou o estilo mesmo? Tanto faz. De que forma vocês gostariam de passar a sua mensagem? Acho que fica mais bonito assim. Então, hoje em dia, eu já falo isso com colegas artistas, falo isso com minha mãe também. O YouTube é um negócio que eu quero cair fora hoje em dia, porque se tornou muito poluído, muito assim, guerra o YouTube hoje em dia, você sabe, né? Então, assim, já que eu e minha mãe, a gente já meio que bateu o martelo, vamos focar em radionovela, que é uma ferramenta que a gente domina muito bem, a gente tem atores competentes pra caramba pra fazer isso. É menos trabalho. Tem o universo da dublagem. O universo da dublagem em torno da gente. Então, assim, Spotify, se fosse... Assim que eu dominar, Spotify. Só Spotify. Boa. Gostei. E pelo que nos é apresentado, eu acho que não há o que se discutir quanto ao quesito qualidade e expertise de vocês. E aí, meus amigos, então, para encerrarmos esse diálogo primoroso, eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, para quem está nos ouvindo e convidem também para acompanhar a Companhia Radiofônica. O microfone é todo de vocês. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é que as pessoas não desistissem dos seus sonhos. É sempre muito difícil, tem muita pedra no caminho, as pessoas têm que pagar conta, né, botar comida na mesa, mas sempre procurar dar um jeitinho de dar vazão àquilo que está, né, querendo sair, seja pela manifestação que for. Se você é voltado para o esporte, voltado para as artes, voltado para o que for, vai em frente, né? Não desiste. Eu estou com 67 anos, a vida passa muito, muito, muito rápido. Então, as pessoas têm que realmente fazer aquilo que gostam. É claro que tem que dividir
O mundo é real, o mundo é difícil, né? É uma guerra diária, mas corra aquilo que você realmente gosta de fazer, dê uma chance, separa, né? Um pouquinho de energia para você desenvolver aquilo que está aqui dentro, que quer sair de alguma forma. É isso. Arthur? Bom, eu queria deixar uma filosofia e um mantra. São dois personagens fictícios, eles não existem. Mas são frases assim que, tipo, independente de quem diga, você pode seguir para o resto da sua vida. A primeira do Mestre Yoda, que é: faça ou não faça, tentativa não há. Esse lance de, puta, eu vou tentar. Não. Ou você faz ou você não faz. Você tenta. E no final, você consegue ou não. Então, esse lance de, eu vou tentar tal coisa, não. Ou você faz ou você não faz. E outra que é do Guru Lahima, que é: o novo conhecimento não pode vir sem antes a destruição do antigo. Então, para você seguir alguma coisa nova, você tem que destruir tudo que você conhece e entender de uma nova perspectiva. Então, você que está ouvindo, você não sabe de tudo. Muito menos eu, e nem ela, que é mais velha que eu, você não sabe. Ninguém nunca vai saber, então pode crer que você tem muito para saber. E olha, eu vou aproveitar, vou ousar complementar isso que você colocou na tua última sentença, porque Shiva, que é Deus da renovação, ensina um pouco disso. Há que se destruir para reconstruir de uma forma melhorada e muito mais positiva. Então, agradeço porque são olhares distintos de cada um de vocês que só complementam e mostram por que a companhia radiofônica é cada vez mais digna da nossa audiência. Para a gente fechar, vamos mencionar só as redes sociais, os canais onde a companhia radiofônica está presente também, para que a audiência possa acompanhar e se inscrever e apoiar o trabalho de vocês. Então, por favor, deixem os seus endereços. Opa, então, você que curte o nosso trabalho, que não conhece ainda, mas quer conhecer, pode encontrar a Companhia Radiofônica no YouTube. Você coloca CIA, ponto radiofônica com PH e acento circunflexo. Às vezes o acento nem precisa, você colocar CIA Radiofônica já aparece. A gente também está no Instagram e no Facebook, é a mesma coisa, @cia.radiofônica. E lá você vai conferir nossas contações de histórias, nossos portfólio, nossos filmes documentais, filmes de puro entretenimento, de comédia, de terror, de ficção científica. Tem um bom material lá e, é claro, confira o primeiro episódio do Cordeiro de Leão. Aos domingos. Sempre aos domingos é nome de peça de teatro, mas o Cordeiro de Leão será sempre aos domingos. Sua radionovela perto de você. Perfeito, perfeito. Melhor do que isso, só 2 então. Então, fica aí já o 18 episódios. Fica o convite para que vocês acompanhem, então, o Cordeiro de Leão, trabalho da companhia radiofônica. Eu, Edgar Borges, na companhia de Valesca e Arthur Guimarães, me despeço com muita alegria por mais um momento do Pop Fã Entrevista. A gente se vê em breve. Namastê. Aquele abraço. Até logo. Fui e namastê.